Hey Brainstormer, Teacher Joe here. E não, na real, não para de falar after não. Mas para ao mesmo tempo. Fudge, desce daí. Eu tenho uma gata que tá em cima do meu computador. Mas enfim, deixa ela lá. E por que eu tô falando pra você não parar de falar after, mas parar de falar after ao mesmo tempo? Porque é importante. Só que eu vou te falar disso depois de te falar que essas pessoas lindas e maravilhosas fazem parte do Brainstorm Club, o clube de inglês mais legal da internet. E alguém buzinou ali, mas foi mal. O clube de inglês mais legal da internet. E nesse clube de inglês você vai aprender inglês de verdade mesmo, muito de verdade. Eu vou tirar uma foto da gata e vou colocar aqui, só pra você ver onde que a gata tá. Ah, só porque eu falei a gata pulou. Aff. Mas enfim, vamos falar de after e vamos entender por que eu vou falar pra você, por que eu falei pra você no título do vídeo, pra você parar de falar after. Então, vamos lá, vamos entender como que o menino vai funcionar, porque o menino, a gente, vem aqui na lousa, vai ficar mais fácil. A gente tem o after, certo? Que é uma palavra que quase todo mundo conhece, se você não conhece, prazer, after, você é after. E after significa depois. E aí, o que acontece na nossa vida? A gente, quando tá contando uma história em português, a gente fala, aí a Fudge estava em cima do meu computador, depois ela pulou e foi pra árvore dela, depois ela pulou e foi ali pra janela, depois. Então, quando a gente usa o depois, olha ali a gata, tá vendo? Quando a gente usa o depois, o que a gente tá fazendo? A gente tá falando o que aconteceu numa sequência, certo? E só que o after, ele não tem essa ideia. Mas, Jô, você acabou de escrever ali que o after era depois. Como assim o after não tem essa ideia? Se ele tem essa ideia, como assim? Então, ele não tem essa ideia. Por quê? A gente vai usar o after sempre que a gente estiver falando depois de algo. Então, a gente precisa colocar o de algo aqui, depois do after. Então, porque senão eu não vou dar a ideia que eu quero dar. E qual que seria a ideia que eu quero dar? Como que eu daria essa ideia que eu quero dar? Eu usaria o then. Então, eu vou colocar aqui uma frase com as duas pra gente ver a diferença de um pro outro, a diferença de significado e por que eu tô falando pra você parar de usar after. Se liga só. Nice! Coloquei aqui duas frases que estão praticamente iguais. A única diferença é o after e o then. E por que isso? Porque é o que eu queria deixar de diferença. Aqui, nessa segunda, eu pessoalmente colocaria um to. Mas não tá errado sem o to. Por isso que eu deixei sem o to. Mas eu achei que eu precisava te falar que eu colocaria o to. Porque... né? Mas enfim, a gente tem aí she went home after work. E aí a gente tem she went home then to work. Então, o que acontece? Quando eu coloco alguma coisa depois do after, eu tô falando o que ela fez depois. Então, ela foi pra casa depois do trabalho, ou seja, ela estava no trabalho e daí ela foi pra casa. Ah, tá, porque sempre que eu coloco after, tem que colocar depois do que. Então, aqui no caso, o que é o trabalho. Ou seja, depois do trabalho, ela foi pra casa. Ah, tá, beleza. Nessa segunda aqui, a gente tem she went home, then work. Ou then to work. Ela foi pra casa e daí pro trabalho. Ou seja, eu tô dando informações que são exatamente opostas. Nossa senhora, e como assim? Então, é por isso que eu tô falando pra você parar de usar o after assim, do jeito que você tá usando. Porque todo mundo usa o after desse jeito errado. É muito louco. Isso é uma coisa que eu vejo há muitos anos com todos os alunos, tanto aluno de escola quanto aluno particular, quanto quem tá, sabe, só se virando no inglês sozinho. E deve ser seu caso que você tá aqui assistindo por causa disso, né? Então... isso é um troço meio complicado porque a gente não tem essa distinção desses depois. Porque o then, ele pode ser entendido como depois, aí, daí e assim por diante. Ou seja, o then, ele dá a ideia da continuidade, ele dá a ideia da progressão. O after, ele fala depois de alguma coisa. Então, sempre que a gente usa after, a gente precisa colocar depois do que. Nesse caso aqui, ela foi pra casa depois, e aqui tá o quê? Depois do trabalho. Então, presta atenção nesse uso do after, porque é um pouco
fora do que a gente tá esperando. Isso não quer dizer que é difícil, não é difícil, só é diferente do que a gente tá esperando, porque as duas palavras são super parecidas no português, só que elas têm ideias completamente diferentes no inglês. Quando você estiver dando ideia de continuidade, aconteceu uma coisa e depois outra, você vai usar o then. Se você estiver falando que depois de dormir eu acordei super bem, você vai usar o after, beleza? Então, essa é a aula de hoje e este é um problema que as pessoas do Brainstorm Club não têm, porque isso já foi falado em várias... Obrigada, moço, por buzinar. Isso já foi falado em várias aulas do Brainstorm Club, porque isso é uma coisa extremamente importante, eu sempre falo dela e todo mundo erra isso, principalmente quando tá contando uma história. Então... se você quiser parar de errar isso, beleza, você já assistiu esse vídeo, mas se você quiser parar de errar outras coisas que todo mundo erra também, dá uma olhada no Brainstorm Club. Brainstorm Club é maravilhoso, é um clube de inglês que custa R$10 no mês e com ele você consegue aprender inglês de verdade, verdadeira mesmo, muito, e é muito barato porque é pra todo mundo conseguir aprender, porque eu não quero dinheiro, eu quero te ensinar inglês, é isso. Eu preciso de dinheiro? Preciso. Nossa, quem não precisa de dinheiro, não é mesmo? Mas eu quero te ensinar inglês, eu não quero ficar rica às suas custas. Então, esta é a palavra do dia de hoje. E pra quem chegou até agora, vamos falar o quê? Vamos falar... Teacher, dá um gole de café. E aí eu te dou um gole de café. Então, se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar. E nós nos vemos amanhã. Você se cuide, não faça nada que eu não faria. Um beijo e até amanhã.